Bron Breakker se alinha com Seth Rollins e forma uma das alianças mais inesperadas dos últimos anos. Já não bastasse aquele final chocante na noite 1 da WrestleMania 41, no Main Event, né, onde Paul Heyman traiu Roman Reigns e CM Punk e se alinhou com Seth Rollins. Agora, no Raw após a WrestleMania, Bron Breakker aparece de surpresa como aliado de Seth Rollins e destrói Roman Reigns e CM Punk, formando assim uma aliança tão inesperada e o início de uma facção. Falaremos um pouco mais sobre isso nesse vídeo e quais os impactos para Roman, para Punk, até mesmo para Seth Rollins e Paul Heyman. Já se inscreva no canal e já ativem as notificações. Primeiro a gente precisa falar da qualidade daquele Raw após a WrestleMania que aconteceu, cara. Um show sensacional com acontecimentos sensacionais do começo ao fim do show, né? Esse show inclusive durou 3 horas, que não é o habitual é 2 horas e meia. E começou já com o Randy Orton aplicando o RKO no John Cena e então preparando essa feud sensacional que provavelmente vai acontecer no Backlash. Inclusive um Backlash que, cara, com vibe de SummerSlam total, né, velho? O card que tá se formando pra esse Backlash espetacular, gente. A gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo, mas o card tá ficando excepcional, né? Mas a gente teve aquele segmento incrível do Randy Orton aparecendo de surpresa para atacar o John Cena. E o decorrer do show foi muito dinâmico, cara, porque a gente teve até mesmo defesa a primeira defesa do Dominic Mysterio contra o Penta. E o J.J. McDonald retornou, né, de surpresa também. Então, assim, foi um show repleto de surpresas do começo ao fim. E o Main Event, cara, o Main Event que a gente pensou, né, inclusive apareceu até a logo de direitos autorais da WWE, indicando que o show terminaria com Seth Rollins, que tinha atacado Paul Heyman, né? E o show não acabou, cara. Quando teve aquela logo lá, o Rollins terminou de falar, o Paul Heyman, na verdade, e tocou a música do Roman Reigns, que apareceu com um pop absurdo, cara. Ele nem estava previsto para aparecer nesse show, ninguém estava anunciando, ele foi e apareceu completamente de surpresa, com um pop absurdo e já apareceu muito bravo, né? Tanto é que ele entrou no ringue já atacando o Seth Rollins, aplicou um spear sensacional do Seth Rollins, depois ainda conseguiu fazer um Superman Punch no Paul Heyman, né? E quando ele tava, cara, preparando pra. Ele tirou a camisa, cara, ficou muito louco. A crowd que tava, cara, lenta, que não cantava nada, parecia um clima, sei lá, cara, tava muito estranho. Quando ele apareceu, mudou completamente, cara. Os caras ficou completamente louco, né? E aí quando ele ficou. Quando ele foi aplicar o Spear no Paul Heyman, apareceu Braun Breaker com um Spear em Roman Reigns. E, cara, chocando todo mundo, velho. Porque quem imaginaria que Braun Breaker iria se alinhar com Roman Reigns? A gente até teve um momento entre Breaker e Paul Heyman em 2023 no NXT, em um episódio, né, onde naquele episódio eles contaram, né, que o Paul Heyman foi ao NXT, né, para apoiar o Braun Breaker a pedido do Roman Reigns, né, já que o John Cena iria apoiar o adversário do Breaker na época que cara, eu esqueci, né, não vem na minha cabeça, eu esqueci real, mas foi em 2023, né, que aí o Breaker ficou no corner, né, do Braun Breaker naquela partida e falou, cara, que ele seria o futuro main event de WrestleMania. Então, 2 anos depois acontece isso, ou seja, é uma storytelling também, nesse caso, absurda, porque eles, querendo ou não, trouxeram isso de lá pra cá, né? O cara que o Roman pediu pro Paul Heyman apoiar, hoje é rival do Roman, se junta ao maior inimigo, talvez, da carreira do Roman, e inesperadamente se alinha com o cara que o Roma pediu para apoiá-lo naquele ano. Ou seja, absurdo, storytelling absurda, né? Cara, eu curti muito aquele final. O Roma saindo por baixo diversas vezes, né, cara, nesses últimos shows aí, mas a storytelling tá compensando, sabe? Tá tendo storytelling absurdo, inclusive, ninguém esperava por isso. E aí o Braun Breaker até aplicou um Spear sensacional no Roman naquela barricada. Depois sobrou até Spear pro Punk também, né? E depois o Rollins foi e aplicou um Stump
tanto no Roman quanto no Punk, mais uma vez no Punk, né? Então encerrou o show com Rollins e Breaker abraçados e o Paul Heyman levantando o braço dos dois. Cara, incrível, incrível. E eu acho que o legal disso é que vai abrir brecha, né? Isso consequentemente para uma aliança entre Roman Reigns e CM Punk. O Roman, inclusive, que vem tendo alianças improváveis desde o ano passado, né? Ano passado ele se alinhou com Cody Rhodes no Bad Blood e esse ano aparentemente vai se alinhar com o CM Punk, seja no Backlash, seja mais pra frente. Em algum momento eles vão se alinhar. E cara, sinceramente, mais uma vez, eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa aliança porque tudo bem, o Roma e o Punk se odeiam, né? Isso é notório pra todo mundo. Ninguém precisa fazer o mínimo esforço pra perceber isso. Mas eles agora têm um inimigo em comum. Dois, na verdade, né? O Paul Heyman e o Seth Rollins. E isso inevitavelmente vai fazer com que o Punk e o Roman se alinhem contra Rollins e Paul Heyman. E aí que fica a pergunta, cara. Será que não vai ter mais membros nessa facção do Rollins? Será que futuramente um The Rock não vai se inserir nessa história de alguma forma, né? Já que o Rollins se tornou heel, então ele poderia vender sua alma pro The Rock de alguma forma? São perguntas interessantes que ficam no ar, cara. Que poderia até formar, inclusive, uma aliança com John Cena, né? Aí não sei se é pensar demais, mas, cara, faz sentido. Sabe? Aí teria Cody Rhodes, Roman Reigns, CM Punk, Randy Orton, talvez, não sei. Enfim, cara, abre um leque de opções aí absurdo, né, para essa nova facção do Seth Rollins aí, né, que inclusive eu acho que o Rollins vai acabar pegando o título mundial em algum momento, sabe? Inclusive eu acho que as chances dele pegar esse título antes do SummerSlam são até altas. Eu até tava apostando que ele iria vencer o Jay no SummerSlam, mas com essa nova facção aí, com o tanto que o Rollins tá over, né, depois daquela vitória, depois do que aconteceu ontem também, eu acho que o Rollins pode até ganhar esse título antes aí, né, e rivalizar com o Roman futuramente aí pelo título, não sei. Aí ficou muito em aberto o que pode ser o futuro, né, dessa storyline, mas fato é, Roman e Punk aparentemente vão se alinhar. E aí, se essa partida for realmente acontecer no Backlash, cara, o Backlash vai ficar um pay-per-view sensacional, viu? Pela forma que aparenta que vai acontecer, John Cena e Randy Orton, Roman e Punk contra Breaker e Rollins, né? Inclusive essa luta entre Roman e Punk e contra Breaker e Rollins, cara, o vencedor fica muito em aberto, viu? Fica muito em aberto porque o Roma acabou de ser pinado na WrestleMania 41, né? Ele vem de duas derrotas quase que seguidas aí, porque ele perdeu no Crown Jewel ano passado em novembro e depois perdeu de novo na WrestleMania 41, né? E o Paul Heyman e o CM Punk também vem de derrota na WrestleMania 41. Ele não foi pinado, né? Mas ele vem de derrota. Inclusive ele perdeu a Steel Cage pro Seth Rollins naquele Raw, né? Que o Roman retornou atacando os dois. Então, os dois vêm ficando por baixo assim diversas vezes, né? E vão pegar dois caras muito overs. Certo que o Braun Breaker acabou de perder, né? O Intercontinental Title, né? Mas o Seth Rollins acabou de vencer no main event da WrestleMania, inclusive contra os dois. Então, cara, eu acho que ficaria muito em aberto, inclusive com a possibilidade de aparecer mais algum membro assim nessa facção do Rollins, que eu não faria a menor ideia de quem seria, cara. Não faria a menor ideia de quem seria. Inclusive, eu acho que se o Roman e o Punk fossem perder, nesse caso, seria apenas se fosse para estrear, né? Para estrear, para chocar mais uma vez algum novo membro nessa facção do Rollins. Não sei. Porque eu não acredito muito que tanto o Roman quanto o Punk percam nem um mês depois que eles acabaram de perder na WrestleMania 41, né? Mas fato é, ficaria muito em aberto. Seria sensacional essa tag team match,
né? Inclusive, a gente nem esperava, né, cara, que o Roman fosse ter aparições assim depois da WrestleMania, né? Ele apareceu no Raw After Mania aí, depois da WrestleMania, e ninguém tava esperando. A gente até pensou que ele teria um tempo livre aí, como aconteceu ano passado, né? Mas não, cara, para surpresa, para grata surpresa nossa, ele apareceu e aparentemente vai continuar aparecendo. A gente tem que ver aí como que vai se desenvolver isso, quando que vai acontecer essa luta, se vai ser no Backlash mesmo, vocês vão deixar pro Money in the Bank, vocês vão deixar pro Night of Champions, que inclusive vai acontecer na Arábia Saudita, acho que 28 de junho, a WWE tá para confirmar isso aí, né? Mas em algum momento vai acontecer, né? Então o Roman não vai ficar esse tempo fora como a galera tá falando aí não. Vamos ter Roman Reigns sim, inclusive muito mais vezes do que a gente teve ano passado. E aí a gente abre, como eu disse anteriormente, abre um leque muito grande, cara, porque como a gente tem previsibilidade de quem poderia ser o novo membro da facção do Rollins, a gente fica pensando como seria a relação entre Roman Reigns e CM Punk unidos como um time, sabe? Já que os dois se odeiam tanto. A gente até teve aquela experiência no Survivor Series que eles foram bem, inclusive. Mas como seria isso? Será que com uma possível aparição de um novo membro na facção do Rollins, será que o Roman e o Punk não teriam uma ajuda extra também, não? Sabe? Aí, se me perguntar quem, eu não faço a menor ideia, cara. Cody Rhodes, eu não faço a menor ideia. Aí teria que ver quem que seria o membro dessa facção do Rollins, né? Mas, cara, abre um leque muito grande, inclusive pensando até mesmo em Survivor Series lá em novembro, né? O Triple H que gosta de storytellings, assim, muito longas, não é nenhum absurdo a gente pensar em Survivor Series, né, cara? Que tem uma facção nova formando do Rollins aí, que tem a parceria entre Roman e Punk se formando, e a gente tem que pensar para depois, né? E muitas pessoas até falaram que teria uma rivalidade entre Roman e Punk agora, cara, mas sem chance nenhuma, né? Não tem nem sentido que tenha, porque os dois precisam do outro agora, sabe? Não faz sentido nenhum iniciar uma rivalidade logo no momento que eles precisam do outro contra o maior inimigo deles, né? O maior inimigo do Punk desde que ele retornou à WWE e o maior inimigo da carreira do Roman, sabe? Então não faz sentido eles terem uma rivalidade justa agora. No futuro, beleza, mas agora, cara, não tem nem como, não tem condição, né? Então, cara, é pra gente ficar de olho nisso aí. Baita surpresa a aparição do Roma. Gostei muito, sabe? Gostei muito, cara. Vibrei pra caramba quando apareceu. Inclusive, eu achei que ia ficar por aquilo mesmo. Ele aplicando Spear no Seth Rollins, encerrando o show. Mas não, cara. Apareceu o Braun Breaker e tornou isso aí muito mais espetacular, velho. Sensacional. Eu acho que foi o melhor Raw depois da WrestleMania, Raw After Mania. Cara, dos últimos anos ali, de 2021, né, que 2022, né, que foi quando acabou a pandemia ali, que já tinha público ali, até 2025, até ontem, foi o melhor Raw After Mania que a gente teve, sem sombra de dúvidas. Sensacional, do começo ao fim, e começando, tendo o começo daquela forma, com John Cena e Randy Orton, e terminando daquela forma, com a aparição sensacional do Roman, e com a aliança inesperada do Breaker e do Rollins. Então vamos ficar de olho, vamos ver, né, quando vai ter essa aliança entre Punk e Roman, mais uma aliança inesperada, inclusive. E ficar de olho, cara. Isso aí até alimenta, né, a gente nesse período depois da WrestleMania, que muita gente bate uma deprê, porque, pô, acabou o WrestleMania, acabou os acontecimentos inesperados. Não, cara. Isso acende uma chama, né? Acende um interesse na gente para assistir os shows, para ver como vai se desenvolver isso. Isso é muito legal. Então é muito legal a gente ficar de olho para ver como isso vai tomar forma, como isso vai acontecer. Agora eu quero saber de vocês, cara. O que vocês acham da possível aliança entre Roman Reigns e CM Punk? O que vocês acharam da aparição do Roman Reigns do nada? O que vocês acharam da aliança inesperada do Braun Breaker e do Seth Rollins? O que vocês esperam para o futuro? Deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueçam de deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui.